Bem, nesse vídeo a gente vai utilizar a interrupção do timer zero para gerar um tempo de 1 segundo, e a cada 1 segundo, a cada interrupção, né, a gente vai inverter o estado de um LED. O esquema que a gente vai utilizar é esse, onde nós temos aqui a nossa placa, o nosso kit de desenvolvimento. Nós temos um LED aqui conectado ao pino 12 desse kit, consequentemente, pino 12 do ESP32. Então vamos ao nosso código. Então aqui nós vamos criar um novo sketch, né? Um novo projeto. Vamos fechar o anterior. Bom, primeiramente vamos definir o pino 12 como pino conectado o LED, né? Então LED 12. Então nós definimos aqui que o nome LED vai ser referente ao pino 12 do ESP32. A gente sabe também que o ESP32 ele possui 4 timers, e cada timer com 64 bits de resolução, né? E a frequência ela é ajustável. O que a gente deve fazer aqui primeiramente? A gente vai utilizar uma estrutura que vai representar e manipular também o timer. A gente pode dizer que é um tipo de dado, né, que representa um dos temporizadores, que no caso seriam os timers no SP32. Essa estrutura vai servir como objeto que a gente pode configurar e controlar para realizar algumas tarefas, tais como contagem de tempo, geração de interrupções, controle de dispositivos, PWM e outros, né? Então como que a gente vai utilizar essa estrutura? Então a gente tem a estrutura da HW, underline, timer, underline, T. E um ponteiro. Esse ponteiro a gente pode colocar o nome que a gente quiser. No meu caso aqui eu vou colocar timer 0, underline, CFG. E vamos igualar esse ponteiro a null, ou seja, nulo, né, em princípio. Depois nós vamos lá na função principal e vamos fazer com que o pino 12 do SP32 seja configurado como um pino de saída. Então para isso nós vamos utilizar a função pinMode. Essa função recebe, como a gente pode verificar aqui, né, dois argumentos, seria o pino e o modo. Então o pino é o pino 12, que nós definimos como LED, e o modo output, ou seja, saída. Depois nós precisamos ajustar a frequência deste timer, né? No caso aqui o timer 0 que a gente vai fazer a configuração. Então vamos fazer um comentário aqui primeiro, ajusta a frequência. Nós vamos utilizar 1 MHz para 1 MHz. Então como que a gente vai ajustar essa frequência? Se nós formos lá na documentação referente ao timer 0, nós temos aqui, timer 0 aqui algumas informações, e nós temos aqui o início, né, o timer begin, onde em timer begin a gente ajusta a frequência em hertz, né, onde a gente vai definir o tempo, né, de contagem aqui para o timer 0. Então voltando ao nosso código, a gente vai utilizar então aquele ponteiro, que é o timer 0 underline CFG, nós vamos igualá-lo a timer begin, com a frequência de 1 MHz. Então, 1 milhão, né? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1 milhão de hertz, 1 MHz. Depois a gente precisa anexar uma função de interrupção que a gente vai utilizar para o timer. Então, como a gente faz isso? Primeiro vamos fazer um comentário aqui, anexa a função que eu vou chamar de timer 0 underline ISR ao timer. Então eu faço essa anexação através de timer, attach, interrupt. O que representa o nosso timer, né? É aquele ponteiro que a gente declarou lá em cima, que é o timer 0, underline CFG. E qual que é o nome da função? Como a gente comentou aqui, como colocamos aqui em cima, vai ser timer 0, underline ISR. Então, eu vou anexar o timer 0 ISR ao timer. E depois a gente precisa ajustar um tempo, né, que é um alarme aqui, para chamar essa função. Qual função? A função de tratamento de interrupção, que é o timer 0 ISR, né? Então isso a gente faz através de timer, alarm. Aqui ele pede aquele mesmo ponteiro, então timer 0, underline TFG. O valor em microsegundos, qual que é o valor em microsegundos? Como a gente tem 1 MHz, né?
cada segundo seria equivalente a 1 milhão de microsegundos, né? Então aqui também a gente vai definir o valor 1 milhão. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois a gente quer que esse alarme fique repetindo, então true. E é uma contagem ilimitada, né? Uma contagem ilimitada a gente representa através do valor 0. E vamos fechar com ponto e vírgula. Então aqui seriam as informações para o nosso setup. No loop a gente não vai utilizar nada, então a gente pode simplesmente deixar do jeito que está. E agora a gente precisa declarar a função de tratamento da interrupção, né? Essa função a gente sabe que ela não retorna nada, então uma função do tipo void. Para nós declararmos uma interrupção, nós temos então IRAM, underline ATTR, e o nome da função, como a gente já definiu aqui, seria timer 0, underline ISR, né? Então, timer 0, underline ISR. Também é uma função que não recebe nada, então abre e fecha parênteses. E aqui a gente vai fazer a inversão do estado do pino 12. Se o LED estiver aceso, vai apagar, e se o LED estiver apagado, ele vai acender. Então isso a gente faz através de digital write. Aqui ele pede o pino que a gente vai utilizar, né, o pino do ESP32, que seria o pino 12, que nós definimos como LED. E como que eu vou saber se ele está aceso ou apagado? Eu vou fazer uma leitura nesse pino. Então isso a gente faz através de digital read. E digital read pede aqui o pino que nós vamos trabalhar, no caso LED. Por que eu coloquei esse ponto de exclamação? Porque a gente vai fazer a leitura e inverter o valor, né? Então se ele estiver em 1, ou seja, LED aceso, ele vai inverter, vai para 0, consequentemente digital write vai fazer com que o LED, ou seja, o pino 12, vá para nível lógico 0. E ao contrário também, né? Se ele estiver em 0, ele vai inverter, vai para 1, consequentemente digital write vai fazer com que LED, ou seja, o pino 12, vá para 1, acendendo assim o LED. Tá certo? Então com isso, vamos agora dar um nome a esse projeto, então File, Save As. Eu vou dar o nome aqui de timer, underline 0, underline 1S, de 1 segundo. E vou salvar. Para a gente verificar se está tudo certo, se não tem nenhum erro, a gente vem aqui em Verify e vamos verificar se está tudo certo. Ok, nenhum erro, agora a gente pode programar o microcontrolador. Bom, e para programar o microcontrolador, minha placa já está aqui conectada ao meu computador. Eu estou utilizando aqui a COM7, já está aqui. Agora eu venho então em Upload para carregar o código no ESP32. Prontinho, código carregado. E aí nós temos o LED, né? No meu caso aqui LED 1, que está conectado ao pino 12 do ESP32, piscando em intervalos de 1 segundo, como a gente definiu no nosso código. Lembrando que nós estamos agora utilizando a interrupção do timer 0.